Oi, gente, Elia, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro O Paciente, do Jesper DeWitt. Não sei se é assim que se fala, mas enfim, o formato desse livro já é um pouquinho diferente, porque ele é escrito como se fossem postagens de um blog. E quem está escrevendo essas postagens é um psiquiatra novo, mas que se diz aí bem inteligente e promissor, e apesar de eu ser novo, eu fui um dos melhores da minha turma, algo do tipo. E ele fala de como ele está cuidando de um paciente, ou cuidou, né, de um paciente no manicômio. Manicômio se diz ainda? Num hospital psiquiátrico, mas aqui é escrito como manicômio mesmo, então talvez eu fale manicômio. E esse paciente é um tanto misterioso, porque ele está ali há anos, desde os 6 anos de idade ele está internado, agora ele já está acho que com uns 30. E aí ele tem essa missão na cabeça de querer saber sobre esse paciente, resolver a vida dele, o grande mistério, por que tantos psiquiatras não conseguiram dar alta para esse cara, ou pelo menos não conseguiram nem diagnosticá-lo. Então ele começa a aproximação com esse paciente de uma forma informal e tenta se aproximar, mas sempre tem aquela enfermeira mais velha que conhece aquele paciente desde sempre, que é a única que sabe lidar com ele. E aí o médico, que eu esqueci o nome dele, vai tentar chegar até a diretoria e perguntar se não pode cuidar desse paciente. Então, o que acontece? Qual é o grande mistério? É que esse paciente, aparentemente, ele consegue descobrir os maiores medos das pessoas e usa contra elas. Então, se a pessoa tem medo de aranha, ele vai inventar alguma coisa. Só que não são só assim esses medos. São medos do tipo, putz, a sua mãe, quando você tinha 5 anos de idade, te maltratou ou te abandonou, ele vai saber que isso aconteceu e vai usar contra você. Só que como um paciente que nunca sai do quarto, porque ele vive trancado, tem a capacidade de fazer isso? Será que ele é só um daqueles caras que observam muito bem as pessoas e como elas conversam, e aí ele consegue descobrir coisas ou consegue fazer com que as pessoas digam, na verdade, para ele? Então, não se sabe. Esse é um dos grandes mistérios que envolvem esse paciente. E esse médico vai colocando no blog como ele se aproximou, como ele finalmente se tornou médico, quais as desconfianças que ele tem, porque a família desse paciente é bem rica, então, putz, será que eles mantêm o cara aqui só porque a família acaba meio que sustentando o hospital? Não sabemos. Então tem todos esses questionamentos e ele acaba conseguindo cuidar desse paciente de fato oficialmente. Ele traz muitas dúvidas para a gente fica muito em dúvida sobre se realmente ele é doente ou não, só que as pessoas acabam entrando em contato com ele e ou ficam loucas ou se suicidam, e aí a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Isso acontece até com a própria enfermeira que cuidou dele durante todos esses anos. Só que o médico, ao mesmo tempo, fica pensando se... Será que ela cansou de fingir, talvez, que ele tivesse louco? Ou será que ele a levou à loucura? Porque comigo ele é um paciente normal, mas ao mesmo tempo que todo mundo que entra lá acaba ficando de uma forma assim, mas ele sabe, ele entende que uma das coisas, não sei se é um medo, mas um dos desafios de vida dele é resolver as coisas, de sempre tentar ajudar as pessoas, e aí talvez esse paciente só esteja ganhando tempo até que ele, né, faça alguma coisa contra o médico, e até que esse médico finalmente faz uma coisa que é realmente diferente, que é ir até a casa que o menino morava. O pai, nessa época, já faleceu, e aí ele encontra a mãe e conversa com a mãe sobre isso. E o livro é bem curtinho, e se eu continuar contando vai acabar toda a história. Mas é um livro que eu acho que até chegar nesse ponto demorou um pouco. É um livro um tanto violento, porque ele realmente descreve como as pessoas acabaram ficando loucas e como elas morreram e como eles pensam e como tudo pode ter acontecido ou aconteceu, enfim. Então esse livro assim, ele é curto e dá para ler rápido porque realmente são postagens de blog, não tem muito aquela história de
dentro e fora do blog, sabe? São todas postagens, então é possível de você é possível de você entrar nesse mundo e ler rapidinho, porque são as postagens. Eu acho que poderia incluir aí alguns relatórios, assim, tem uns pedaços e tal, mas depois que ele vai até a casa do menino, as coisas começam a acontecer muito rápido. Então eu não sei muito bem, assim, se talvez pudesse ser até mais curto do que realmente foi esse livro. E este livro também, mas é legal, tá? A explicação assim, depois de você, ou pelo menos né, da minha pessoa, se questionar muito se era uma coisa sobrenatural ou não, né, ou uma mistura dos dois, ele é bem interessante. E esse livro é um dos livros do Prime Reading, não é o Kindle Unlimited. Para você que tem assinatura Prime, tem alguns livros aí que ficam disponíveis gratuitamente, né? Para você pegar emprestado e tal. Então, como eu cortei a minha assinatura do Kindle Unlimited, eu decidi ver quais livros tinha no Prime. Tem muito livro legal, assim, se você gosta ainda também de coisas que estão aí fora das nossas editoras nacionais, né? Que tem muita coisa que é feita diretamente pro Kindle. E aí você pode conhecer autores diferentes e também tem coisas assim. Tem um livro espanhol aqui que eu vou talvez tentar ler, porque ele tem 700 páginas. Mas, por exemplo, o livro físico dele chega de 200 a R$ 1.000 em inglês. Então talvez eu tente ler em espanhol mesmo, que foi até um livro que indicaram aqui para mim, que eu achei muito interessante. E aí depois eu falo mais um pouco sobre ele. E é isso então, gente. Tem duas coisas aqui. A indicação deste livro, que é O Paciente, que é interessantíssimo. E tem também a indicação sobre o Prime Reading. Caso você faça assinatura Prime e nunca tenha pesquisado ali os livros, eu vou começar a mostrar aí uns livros do Prime Reading que são bem interessantes. Como, por exemplo, O Deserto dos Tártaros também, que eu estou lendo agora. E é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.